Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você está nos ouvindo agora, seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem-vindo ao Hora H, o podcast humanista secular do Brasil. Se você acabou de me ouvir e está se perguntando na dúvida, humanista secular, que diabo é isso? Bom, eu convido você a conhecer nosso grupo. Nós somos a Humanistas Brasil, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, e a gente está deixando os links para você aí na descrição, ok? Meu nome é Arthur, eu sou da Bahia, mas estou falando do exterior, falo de Montevidéu, no Uruguai, e vou pedir para os humanistas de hoje se apresentarem. Oi, gente, aqui é a Patrícia, eu sou e moro em Brasília. Boa tarde, pessoal, bom dia, boa noite. Sou o Endry, sou de João Pessoa, na Paraíba. E além dos nossos humanistas de praxe, hoje nós temos aqui um convidado muito especial que veio compartilhar as suas experiências de humanista, as suas vivências humanistas, seus pensamentos humanistas conosco. E eu vou pedir para esse convidado, então, se apresentar. Obrigado, pessoal. Meu nome é Sérgio Viula. Um abraço para todo mundo que está ouvindo o podcast. É bem legal estar aqui com vocês. E vai ser um prazer participar com vocês dessa troca de ideias aqui. Estamos no 4º episódio da 2ª temporada, ou, se você preferir, no 11º episódio, episódio 11. E nessa 2ª temporada, a nossa proposta é comentar os assuntos que passaram no último mês. Então, nesse episódio 11, a gente vai falar sobre o mês de julho e vamos falar mais especificamente sobre a demissão de uma funcionária de um hospital em São Paulo por se recusar a tomar vacina, os desdobramentos da CPI da Covid nesse mês de julho, a ida do vice-presidente Hamilton Mourão a Angola para interceder pela Igreja Universal, a indicação de Soraya Mendes ao STF por entidades jurídicas e também as medalhas que o Brasil já conquistou nas Olimpíadas de Tóquio. Antes da gente seguir com o episódio de hoje, eu queria só comentar que alguns desdobramentos aconteceram de assuntos que a gente discutiu em episódios anteriores. Não por nossa causa, porque a gente comentou, né, quem somos nós na fila do pão, mas porque eram assuntos que tinham mesmo a tendência a se desdobrar de alguma forma ou a ter novidades depois que a gente tinha comentado. Então, no episódio 8, a gente tinha falado sobre a não aprovação da Sputnik V pela Anvisa, que isso gerou uma celeuma, né, reações enfurecidas de pessoas que estavam aí na expectativa de que ela fosse aprovada, mas ela não foi, e de lá para cá, a Anvisa já aprovou uma importação excepcional da Sputnik V em um número limitado de doses, limitado ao uso controlado para estudos de efetividade e com muitas limitações de quem pode receber essas doses. Não é qualquer pessoa, tem uma série de limitações que eles deram. Então, não foi uma aprovação para uso emergencial, como foi feita a aprovação da Coronavac ou da AstraZeneca, e nem muito menos, né, um registro definitivo como o da Pfizer. Mas isso só foi possível porque os responsáveis pela Sputnik V largaram de estar batendo pezinho nas redes sociais e foram atrás de procurar documentações necessárias para poder conseguirem esse tipo de aprovação, pelo menos. Então, foram fazer o que tinham que fazer e agora a gente tem aí essa importação excepcional autorizada pela Anvisa. Ainda no episódio 8, a gente tinha comentado sobre disciplinas de pseudociência no curso de enfermagem da FURG, uma universidade do Rio Grande do Sul. Isso tinha sido uma postagem no Twitter feita por Gabriela Bailas, falando sobre essas disciplinas, e depois também que a gente comentou, a própria Gabriela Bailas, ela fez um vídeo sobre isso no canal dela, que é o Física e Afins, sobre essas disciplinas na FURG, e ela ainda acrescentou uma outra universidade em que tinha disciplinas de pseudociência também, que é a UFPR. Pra gente ver, né, eu tinha comentado no episódio 8 que eu vi um workshop de programação neurolinguística em uma universidade na Bahia, então pra gente ver que isso tá mais disseminado do que a gente imagina, né? Mas
por conta dessa postagem que ela fez no Twitter, professores de física da universidade, da FURG, fizeram um manifesto contra aquelas disciplinas e, pelo menos no caso de uma delas que era obrigatória, a universidade discutiu o assunto e resolveu rever o conteúdo dessa disciplina, né? Então, o assunto ainda está em discussão, mas desejamos que haja uma revisão desse currículo e que essas disciplinas deixem de existir. No episódio 10, a gente tinha comentado sobre uma reação esbravejada, raivosa e absolutamente homofóbica de um certo apresentador contra um comercial sobre a diversidade de uma empresa. Bom, esse apresentador acabou perdendo vários patrocinadores por conta dessa reação raivosa dele. A coisa continuou, ele continuou perdendo mais depois que a gente comentou esse assunto no episódio 10. De lá para cá, surgiu a notícia de que ele resolveu inventar uma empresa fake com uma propaganda de promoções que não existiam e, segundo ele, com isso ele conseguiu identificar os WhatsApps dos lacradores que estão contra ele. Mas é importante dizer que a gente tinha anunciado no episódio 10 que a gente fez, né, que ele tinha perdido 24 patrocinadores. De lá para cá, ele já perdeu mais de 70, então foi um prejuízo bem grande e ele está muito chateado com isso. Agora, no mês de julho de 2021, uma funcionária de um hospital de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, que tinha sido demitida por justa causa pelo hospital, porque ela era anti-vax, ela se recusou a tomar vacina. Ela entrou com um recurso e, no mês de julho, a Justiça do Trabalho respondeu, dando razão ao hospital que demitiu. É justa causa, porque, já que ela trabalha no hospital, ela tem que prezar pela segurança das pessoas que estão no hospital. Uma pessoa que trabalha no hospital, em hipótese alguma, poderia ser anti-vax. Mas isso nos traz uma discussão, que eu não sei exatamente se é uma discussão, eu acho que meus colegas de hoje aí vão dizer isso para mim, se isso é realmente uma discussão. Mas, tomar vacina é uma questão de liberdade individual? Olha, eu diria que não, né? Eu acho que quando a gente entende como a vacina funciona, ela funciona como um pacto coletivo, né? Ela só realmente tem eficácia. Agora, eu não lembro exatamente o número exato, mas se eu não me lembro, pelo menos 75% da população vacinada, não é? Então, ela tem que funcionar como um pacto coletivo, né? Ela vai muito além da liberdade individual. Eu acho que a própria ciência nos diz isso, né? Então, eu acho que isso é uma vitória rara da ciência do Brasil em 2021, então vamos comemorar, não é mesmo? Mas fico feliz que a ciência tenha saído vitoriosa neste caso. E a gente não pode esquecer também o fato de que quanto mais tempo a gente demorar para vacinar as pessoas, mais o vírus vai se mutar, né? Nós temos a variante Delta, que apareceu na Índia, né? Que inclusive já virou a dominante, e que está aí atingindo todo mundo, inclusive baixando a eficácia de algumas das vacinas. Então, quanto mais tempo a gente demorar e quanto menos pessoas estiverem vacinadas, a gente vai ver cada vez variantes mais agressivas, correndo risco até de por causa dessa teimosia de antivacina, como está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, onde basicamente 100% das pessoas que estão morrendo são pessoas que não são vacinadas. A gente vê que, como a Patrícia disse, o pacto coletivo ele precisa ser respeitado, porque vai correr o risco de surgir uma variante aí muito mais forte, muito mais poderosa, e que as vacinas atuais elas não são mais capazes de combater. Então a gente vai ter que voltar para a estaca zero novamente. Então, como a Patrícia disse, é uma responsabilidade coletiva, e não sou eu que estou indo lá furar meu braço, não. Eu furo meu braço pela coletividade, pela minha cidade, pela minha comunidade, pelo meu bairro. Mas as pessoas, numa sede de individualismo, de criar fatos e etc., acabam indo atrás até de lucro, né? Porque eu sou o pensamento que é contra o pensamento majoritário, e isso dá um pouco mais de luzes, mais de holofote para essas pessoas, e elas acabam ganhando visualizações, vendendo vídeos no YouTube, no TikTok. Eu coloco aí, inclusive, também a responsabilização nas redes sociais, que não estão fazendo o papel suficiente, sob a desculpa de liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão a gente não pode se valer de mentiras, a gente não pode se valer de coisas anticientíficas. Uma opinião ela jamais tem o mesmo peso do que um estudo científico que já sofreu contrapontos ou observações dos pares, de pessoas que passam literalmente a vida inteira estudando para poder fazer aquilo, né?
Eu acho que vale a pena comentar também que isso é uma coisa nova no Brasil, né? O Brasil, historicamente, ele sempre foi muito a favor da vacina, tem um histórico muito bom com a vacina, então a gente vê que é um uso político. Esse discurso, ele é político, né? No Brasil atual. Então é uma camada a mais de problema aí que a gente tem. E essa semana também, se vocês, as pessoas que prestaram atenção nos jornais, no G1, nos jornais de grande circulação, e que a gente tem alguma confiança, porque nenhum é 100% confiável, mas que a gente tem alguma confiança, né? Pessoas morrendo arrependidas. Teve um caso, não me recordo onde, de um rapaz que era anti-vacina na Inglaterra, que um rapaz que era anti-vacina e que queria voltar no tempo, se arrependia, queria voltar no tempo para poder tomar a vacina e acabou morrendo. Ele autorizou que o médico tirasse uma foto dele, ele com um respirador, de cabisbaixo, com um semblante extremamente triste, porque ele já sabia que era agressivo. E a gente tem que lembrar, a variante Delta, ela é muito mais agressiva. A porcentagem de mortos dela é muito maior do que a porcentagem da cepa original, digamos assim, né? E, como falei anteriormente, a gente está correndo o risco de criar uma super cepa. Aí, quando isso acontecer, a vacinação que foi feita até agora vai ser jogada no lixo. Eu concordo plenamente com vocês, eu estava aqui quietinho, só ouvindo, porque vocês estão colocando tudo com muita propriedade, perfeitamente. Nós somos o verdadeiro laboratório de vírus no mundo, né? Se um vírus consegue migrar para o nosso corpo, a gente não só propaga esse vírus, como a gente também permite a modificação dele, como vocês falaram muito bem. Então, isso leva a uma visão de que nenhum governo populista usa fake news, se vale de informação anticientífica ou pseudocientífica até. Nenhum governo assim, ele é um problema só para o seu povo, ele é um problema para o mundo inteiro. Não existe hoje em dia fronteira para nada. É uma bobagem pensar no nacionalismo muito acirrado, isolado do resto do mundo, né? A gente está conectado por vários meios possíveis, não é só via aérea ou marítima, todos os meios. As pessoas vão, as pessoas vêm, e não dá para a gente viver isolado. Então, quando um governo faz mal o seu trabalho, como é o caso do governo brasileiro, e como foi o caso do governo americano na pessoa do Trump, eles colocam em risco o mundo inteiro, porque enquanto o mundo está conseguindo administrar a epidemia de um lado e até debelando esse vírus, né, enquanto houver vírus circulando naquele outro lado do mundo, vai haver o risco de recontaminação. A gente pode ficar numa gangorra, num sobe e desce eterno, entre países que estão conseguindo debelar a epidemia, o vírus, e países que estão alimentando a epidemia por causa desse tipo de comportamento irresponsável. Então, não dá para a gente pensar só em liderança local. E o mundo hoje carece realmente de lideranças globais. Quem ainda fez bastante esse papel, né, de líder global, de uma certa forma, foi a Angela Merkel, foi o presidente da França, o Macron, e mais um outro. Mas muita gente ainda ficou trabalhando só no seu próprio canteirinho e dizendo: não chegou aqui ainda, não tem perigo não, nós estamos bem. O mundo que se ferre, nós estamos ok. Não. Quando um se prejudica, todo mundo corre risco, porque não existe essa separação. A humanidade é um organismo e a gente precisa ter essa consciência, né? Mas o maior perigo nosso hoje não é falta de conhecimento científico. Nós temos bastante conhecimento científico e cada dia, né, avançamos. O nosso problema é política populista, desinformada e mal intencionada. Esse é que é o grande problema. E pegando isso aí que o Sérgio acabou de dizer, assim, eu concordo plenamente com a decisão tanto do hospital quanto da Justiça do Trabalho na decisão final, mas eu consigo, de certa forma, entender essa pessoa que não quis tomar vacina, não no sentido de que ela está certa, ela está completamente errada, mas entender que ela também é vítima de todo um processo de desinformação deliberado, que é feito assim, de propósito, existe um propósito de desinformar as pessoas e de gerar desconfiança nessas pessoas. Claro, de assustar, né? Exato. O Instituto Questão de Ciência, na revista deles, publicaram uma crônica de Ruth, como é que é o nome dela? Ruth Helena Bellinghini, em que ela conta que ela teve uma suspeita de Covid e ela acabou indo parar no que ela chama de covidário, né? Que é a ala do hospital onde as pessoas que entram são pessoas que estão com suspeita de Covid ou com Covid confirmada. E aí ela começa a contar um por um das pessoas que vão entrando, todas elas, pessoas com Covid que dizem: não tomei vacina. E quando ela vai perguntar, tô com medo das reações adversas da vacina. E teve uma que tomou a vacina, mas que por pouco não teria tomado se ela levasse isso em conta, porque ela recebeu tanta informação. E ela falou assim que num programa de TV ela ouviu um especialista, entre aspas, sei lá que especialista era esse, um especialista, entre aspas, falando do perigo da vacina e não sei o quê. E aí vem aquela coisa, né?
que programa de TV foi esse? Quem estava dirigindo esse programa? Por que um programa de TV aberta, tá chamando uma pessoa dessa para falar contra a vacina? Isso é uma coisa absolutamente irresponsável e que afeta as pessoas, né? Então, de certa forma, eu entendo essas pessoas, eu acho que elas também são vítimas, e a gente acaba sendo as pessoas que não são anti-vax, né, que tomam sua vacina, que querem tomar sua vacina, estão esperando e acabam, são vítimas indiretas, e tem essas que também são vítimas diretas. Eu não sei exatamente o que a gente poderia fazer para tentar mudar isso, mas é uma situação bem complicada, né? Isso, como a Patrícia falou, isso não existia no Brasil antes. Todo mundo se vacinou. Todo mundo se vacinava até aqui, agora que começou essa maluquice. Inclusive, a BBC ela fez uma reportagem esse mês, deixa eu ver até o dia aqui, 28 de julho, foi recentemente, dizendo que estão fazendo um dossiê de denúncia que alguns youtubers estão denunciando que existe uma campanha secreta para que essas fake news sejam propagadas. Um pagamento direto, envolvendo inclusive pessoas aqui, youtubers conhecidos aqui do Brasil, o que é muito, muito perigoso. O Everson Zóio foi um youtuber que tem, eu acho que 27 milhões de seguidores no YouTube, que é daqueles canais de besterol, eu fiz isso, acredito, não acredito o que aconteceu, de pegadinhas, etc. E que do nada ele mudou completamente o escopo do canal dele para falar mal de vacina. E quando ele viu que estavam sendo investigados isso, ele foi lá e apagou o vídeo dele, né? Então, não existe nada por acaso. Existe alguém por trás aí com interesses políticos de que isso ocorra. Tem gente querendo que realmente a vacina não dê certo. Tem gente querendo que as pessoas não se vacinem. Nos Estados Unidos está acontecendo um problema. Nova York vai pagar, parece que é $100 para cada pessoa, para as pessoas que faltam se vacinar, para que elas se vacinassem, para que elas se vacinem. Eu nem concordo com isso, que você está premiando uma pessoa que não quis se vacinar anteriormente, né? Você está dando um prêmio. Você não se vacinou antes, parabéns, você vai ganhar aqui $100. Entendeu? Então, existe um universo de coisas aí por trás que o grande público ele não vê, né? Uma pessoa que não seja muito bem informada, que esteja 24 horas por dia ligada em jornais e telejornais, etc., acaba passando despercebido, né? Existe, sim, uma força muito grande por trás que precisa ser investigado com maior afinco e que essas pessoas, elas precisam pagar. Elas precisam pagar. Na França, acho que a gente citou isso no mês passado. Na França, o cientista que inventou a cloroquina como a bala de prata foi preso. Aqui no Brasil não vai acontecer nada disso? É complicado, né? É complicado demais. Agora, a difamação da vacina não é a única vez que esse fenômeno aconteceu, apesar de com vacina ser recente. Se vocês prestarem atenção, como ainda se difama, e já se difama muito mais, o uso da camisinha, por exemplo, para proteger contra a transmissão do HIV ou de outros vírus sexualmente transmissíveis, como HPV, como HTLV e outros aí. Então, a impressão que a gente tem é que existe sempre um pessoal que parece que quer colocar Deus contra a parede, para provar que a confiança dele em Deus se justifica, porque Deus agirá. Então, se você não toma um remédio, porque você tem fé, você vai provar para todo mundo, quando ficar bom, que Deus ouve a oração. Não é o médico que vai lá e cuida de você e merece gratidão, não. E parece que isso, às vezes, é levado a esse extremo. Muita gente fala, não, eu tenho fé, eu não preciso disso, não. E aí, quando você vai ver, já é tarde demais. O problema é que o indivíduo não se ferra sozinho, né? Eu, por exemplo, não peguei Covid, felizmente, porque eu pude trabalhar em isolamento, e eu só vou começar a correr um pouco mais de risco agora, porque eu vou ter 2 dias que eu vou ter que ir na empresa trabalhar, pouco tempo, não é muito tempo, e eu ainda não tomei a segunda dose da vacina. Eu tomei a primeira da AstraZeneca e vou tomar a segunda só no dia 16 de agosto, na verdade. Então, eu vou correr algum risco ali. Já vai ser um risco menor porque eu fui vacinado uma vez. E vou estar pertinho da segunda também, né? Quando eu começar a trabalhar agora, no início de agosto, logo depois eu vou estar imunizado, 20 dias depois da vacinação, mais ou menos. Mas a questão é, por eu não ter pego o Covid durante 1 ano e meio de isolamento nessa quarentena, eu não passei, gente, para um número exponencial de pessoas. Se eu passasse para 2, aqueles 2 para mais 2, já seriam 6 ali. Se aqueles 6 para mais 2 passassem, a coisa ia multiplicando, tá vendo? Ou até em outra progressão que eu possa não saber aqui, porque eu não sou especialista nessa área. Mas a verdade é que o meu contágio não teria sido um problema só meu. Eu teria contagiado pessoas que eu nem imagino, porque eu fui no mercado, porque eu fui numa padaria, porque eu falei com um vizinho, e eu nem imagino. Na minha rua, aqui na minha rua, perto assim, tipo coisa de 200 metros, na minha rua para baixo e nas laterais, eu fiquei sabendo que só no primeiro semestre, entre o primeiro e o segundo semestre de 2020, 6 vizinhos meus morreram de Covid. Nossa. 6. Como é que eu não peguei nada?
porque eu não me arrisquei. Eu segui o que dizia o cientista, eu não segui o que dizia o pastor. Não digo qualquer pastor, porque tem pastores também que não são a favor dessa loucura. Mas aqueles pastores fundamentalistas loucos que ficam dizendo que tem feijão mágico, como Valdomiro e outros aí, né? Que tem água consagrada, eu não segui essa linha. Da igreja de ciência. Exatamente. Eu segui a ciência. E por causa disso eu não peguei. Não peguei e estou feliz por isso. E espero nunca saber o que é Covid, como eu não sei o que é dengue, como eu não sei o que é chikungunya, como eu não sei o que é zika. E eu passei por todas elas. Todas essas epidemias aí. Só que elas dependiam de um mosquito para me atingir. Era mais fácil cuidar disso do que passando pelo ar. Também, felizmente, nunca peguei HIV ou outra doença venérea, doença sexualmente transmissível. Apesar de ter vida sexual ativa há 40 anos. Eu tenho 52 anos e eu comecei a transar com 12. Agora, isso é um privilégio? Eu sou o quê? Escolhidinho de Deus? Filhinho de Papai Celestial? Não. Eu sou uma pessoa que teve duas coisas. Não dei o azar, entre aspas, de esbarrar com alguém que pudesse me contaminar quando eu não estava me protegendo, por nem saber de certas doenças. 2, porque eu passei a me proteger assim que eu soube delas. E nunca deixei de me proteger. Então, por todas essas coisas eu passei com vitória em função do conhecimento científico e da obediência àqueles procedimentos e princípios que a ciência estabelece como seguros. E quando eu não sabia disso, aí sim, foi um caso de sorte. Porque com 12 anos eu não transei com camisinha. Não tinha nem papo de HIV no Brasil, e o Brasil só começou a falar em camisinha para proteger de doenças sexualmente transmissíveis em massa, né, assim, falando em massa, a partir da epidemia de HIV. Então, eu levei algum tempo para ficar sabendo. Então, eu tive um pouco de sorte, entre aspas, ali, né? Não estava no lugar errado, na hora errada, para acontecer. Então, eu dei sorte porque, quando eu não sabia dessas coisas, eu não cruzei com alguém que pudesse, cruzei pelo caminho, que eu digo, né? Que pudesse me contaminar, mas depois que eu fiquei sabendo, eu logo passei a tomar as providências corretas, né? E eu tive a sorte de ter pais que me vacinaram desde pequeno, né? Eu nunca tive problema com esse negócio de vacinação ser negada, pelo contrário. E havia um tempo que as escolas, inclusive, exigiam a carteira de vacinação para que você pudesse se matricular e para outras coisas na própria escola. Às vezes tinha tratamento dentário. Aí você tinha o Bolsa Família exige. O Bolsa Família exige. Isso aí, o Bolsa Família exige. Quer dizer, então, se a gente estiver coberto, gente, vamos dizer assim, pelo conhecimento, né, embasado pelo conhecimento genuíno de ciência, a gente se protege muito. E eu vou dizer a vocês, não existe razão para alguém, por exemplo, não se relacionar com alguém soropositivo. Existe razão para alguém não chegar perto de alguém com Covid. Mesmo que a pessoa esteja doente, você tem que tomar muito cuidado quando for socorrer, porque você pode se tornar um vetor, que socorre um e adoece mais 10 depois daquele ali. Então, é muito interessante como cada vírus se comporta de um jeito e para cada epidemia vai ser uma estratégia diferente. Então, o que nós estamos aprendendo com o Covid hoje vai se aplicar a muitas outras coisas, com certeza. Mas haverá outras que a gente vai aprender quase que do zero como lidar com elas. Porque primeiro você vai ter que identificar o vírus, ver como é que ele se comporta, como é que é a reação dele no organismo, que tipo de mecanismos ele usa para entrar nas células, para você poder trabalhar com isso, né? Se ele é um vírus de transmissão aérea, de transmissão via sangue ou secreção corpo, né? Para você saber. Muita gente tinha medo de abraçar uma pessoa com HIV quando a AIDS estava em alta, né? Como doença mortal. Hoje em dia, não. As pessoas podem viver muitos anos sem nenhum sintoma, né, provocado pelo HIV. E se transmitir, que é uma coisa maravilhosa, que eu acho que é importante dizer aqui. Se alguém sabe que tem HIV e se medica direitinho, zera ou quase zera a sua carga viral e não contamina os outros. Olha que maravilha. Então, pregar contra o uso da medicação correta, dizendo que Deus vai cuidar, é a maior besteira que um ser humano pode fazer. Porque esse indivíduo que é portador pode ter a sua saúde deteriorada, ao ponto de não conseguir retornar, e todo mundo com quem ele tiver contato corre risco de se contaminar pela carga viral que ele tem no organismo. Mas se tiver medicado, ele é tão inofensivo quanto qualquer outra pessoa sem HIV, se tiver zerada a carga viral dele. O que não quer dizer que a pessoa não deva transar não deva transar com camisinha, que independente de qualquer relação, existe esse risco, mas existem outros também. Mas nessa questão do HIV, isso é muito interessante. A doença que muitos apocalípticos diziam que acabar com o mundo era um castigo de Deus, está domadinha hoje. E daqui a pouco vai ter uma cura definitiva para ela. Guardem, vocês vão ver isso. E eu também quero ver. Sérgio, deixa eu só fazer um complemento nisso que você está dizendo.
Você falou aí sobre não usar medicação por causa de Deus, etc. Se naquela época a gente também tivesse insistido em discurso moralista, não vamos falar de sexo, não vamos falar de camisa, não vamos fazer propaganda porque isso é contra a moral e os bons costumes, a gente também não teria controlado o HIV como a gente controlou hoje, né? Quer dizer, vamos usar a razão e ouvir o que a ciência tem a dizer para a gente conseguir... Mas no começo da doença... No começo da doença, especialmente no governo acho que era Reagan na época, era um governo conservador, acredito que era Reagan. Se eu estiver errado, me desculpe aí, todos os historiadores. Mas tentou-se colocar para debaixo dos panos. Tem um documentário, inclusive, que eu vou até depois tentar lembrar o nome para a gente colocar na descrição do vídeo. Era chamada flagelo dos gays. Isso. Porque a doença, ela era uma doença... enquanto estava só fechada na comunidade LGBT, estava tranquilo, entre aspas, para o resto das pessoas. Mas quando outras pessoas começaram a se contaminar, aí sim eles viram, né? Teriam que fazer, sim, educação sexual e fazer campanhas e etc. E, de novo, isso foi uma tremenda bobagem que esse pessoal acreditou, porque, na realidade, quando o primeiro homossexual dos Estados Unidos foi identificado com HIV, e ninguém sabia que o HIV existia, tiveram que isolar o vírus para descobrir que era aquele vírus e tal, já havia circulação do vírus há anos dentro do território americano. Já tinha gente infectada de todo tipo. Só que quem foi o primeiro a procurar um médico preocupado com os sintomas que estava tendo na hora foi um homem gay. Esse vírus, na verdade, tudo indica pelos estudos científicos que já foram feitos até agora, ele migrou dos macacos para o ser humano e conviveu com muita gente na África sem ser identificado, até porque em alguns países africanos se carece de tudo, então você vai ver uma pessoa morrendo e não vai saber que é por causa de HIV, vai pensar, morreu de pneumonia, morreu de câncer, porque o HIV pode provocar alguns cânceres também. Agora, nos Estados Unidos, não, eles começaram a perceber, mas está tendo muita incidência de sarcoma de Kaposi, que é um câncer de pele. Isso não é comum, esse câncer é muito raro. Tem alguma coisa provocando isso. Foi isso que despertou a atenção. Mas naquele momento mesmo, já havia gente, melhor dizendo, que não era gay e que tinha o vírus. E nem sabia. Então, às vezes é engraçado como a vida é irônica, né? Eu posso estar aqui advogando uma posição contrária a algo que, sem eu saber, vai ser essencial para mim no futuro. Eu posso estar dando um tiro no próprio pé. Não, ninguém tem que ter direito a isso e aquilo. Amanhã sou eu. Só que hoje eu já estava contaminado e nem sabia. Eu já estava lutando contra uma coisa que me beneficiaria na minha condição atual, porque eu simplesmente ignoro a minha condição atual. Eu não sei como é que está o meu organismo. Então isso é uma tremenda de uma loucura. E foram foi a comunidade LGBT, foram as organizações LGBT, que trabalharam principalmente com questões ligadas ao HIV, que mudaram as políticas de saúde pública nessa área, né? Foi no governo do Fernando Henrique, inclusive, que se criou aqui no Brasil o melhor programa, né, de combate à síndrome, né, da deficiência imunológica adquirida pelo ser humano, né, no mundo. O mundo olhava para cá como um exemplo. Hoje nós somos o contrário. Olha que coisa louca. O mundo olha para nós com desprezo. Esses caras estão sabotando o combate à epidemia do coronavírus. Olha que loucura. Em julho, a CPI fez uma pausa. Eles estão de recesso, entraram em recesso, e teve alguns poucos, até dia 15, teve alguns poucos ainda depoimentos e andamento de trabalho. Então, em julho, depuseram Luiz Paulo Dominguete, que é representante da VAT Medicamentos, Regina Célia Oliveira, que é fiscal do contrato com a Precisa Biotech, Roberto Dias, que é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, que é a ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização. Essa especificamente se retirou, né? Foi uma que tinha se retirado do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Imunização por conta das políticas do governo Bolsonaro. William Amorim Santana, que é servidor do Ministério da Saúde. Emanuela Medrades, que é diretora técnica da Precisa Medicamentos. Cristiano Alberto Carvalho, procurador da imprensa da VAT Medicinal Supply. Bom, Supply, né, que fala. Enfim, da VAT. Bom, a gente tinha comentado aqui algumas coisas já nos podcasts anteriores, né, sobre a CPI da Covid. A gente teve aí alguns desdobramentos nesse mês. Por exemplo, Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã Cloroquina, ela foi flagrada aí num vídeo pedindo orientação sobre como, entre aspas, provar que o tal tratamento precoce funciona, que evidências ela poderia mostrar lá na CPI, né? Então, todo aquele depoimento que a gente viu com ela toda sabichona, parecendo que sabia de tudo, na verdade, ela foi muito bem orientada sobre como agir, e parece que até
os bolsonaristas da CPI que perguntaram para ela também foram orientados sobre o que perguntar e ela sabia o que eles iam perguntar, né? Parece que até isso aconteceu, enfim. E a gente tinha comentado sobre as menções, a verdadeira mensagem de Jesus que houve no dia do depoimento de Carlos Wizard, né? Carlos Wizard não depois, basicamente só ficou em silêncio, e aí me chamou a atenção isso na época, né? Vários dos senadores começaram a dizer qual é a verdadeira mensagem de Jesus e aquela coisa toda. E com isso, depois disso, a Folha de São Paulo lançou uma reportagem sobre quantas menções a palavra-chave do segmento cristão já foram utilizadas na CPI. Ela contratou a Lagondata para fazer essa contagem. A Lagondata contou 427 menções a palavras-chave, tipo Deus, Bíblia, Jesus, Escrituras, ditas por 49 pessoas, entre as pessoas que estão lá como depoente, como testemunha, como convidado e os senadores. Parece que esses termos são mais citados do que os termos que interessam, que são Covid, vacina, vírus, etc. Bom, complexo, né? Porque a gente tem um quadro de pessoas que não respeitam o Estado laico como a gente acha que deveria respeitar e que são nossos representantes no Senado, mas que estão muito mais interessados em fazer propaganda pessoal, política e fazer demagogia usando religião. E sempre, claro, né? Uma única religião. Vamos destacar aqui, uma única religião, que é o cristianismo. Eu acho que Deus está muito pop, né, neste governo, assim, nunca esteve tão em voga. Então, eu acho bem sintomático, né, do momento que a gente está vivendo. Realmente, a religião está entrando por todas as esferas que ela pode entrar do governo. E eu achei particularmente, chamou muita atenção como a palavra vacina, né, foi menos mencionada do que a palavra Deus. Então, aí é um trabalho que a gente está aqui tentando neste podcast, né, justamente, mudar esse cenário, mas está difícil, né? Verdade, Patrícia. E é assustador o fato de que a gente naturaliza essas coisas, né? Quer dizer, se alguém falar assim, não, Deus não deve ser colocado em pauta como argumento de coisa alguma, nem mesmo como vocativo, invocamos a bênção de Deus para isso e aquilo outro, as pessoas acham um absurdo. Mas, na verdade, as pessoas que eu digo são mais ingênuas ou que são teístas muito fervorosas, né? Porque elas pensam que isso é uma coisa que não tem importância, mas na realidade tem sim. Você está priorizando aqui uma religião sobre as demais. Por exemplo, se você fala sobre Deus, e você é um cristão falando sobre Deus, aí fala de Jesus, o Filho de Deus e tal, você já está, de certa forma, elegendo uma doutrina, e é num ambiente público, né, de poder público, que pode ser até escandalosa para outra religião. Para um muçulmano, por exemplo, é um escândalo que Jesus seja chamado Filho de Deus, porque Deus não tem filho, é uma blasfêmia dizer isso, né? Para alguém que, de repente, não é nem muçulmano, nem cristão, outras coisas poderiam ser uma blasfêmia, né? E para quem é ateu, mais ainda, isso aqui está totalmente fora de lugar, já não tá no campo da blasfêmia, está no campo do inapropriado mesmo. E parece que isso é uma coisa difícil de se erradicar, por quê? Porque esse mesmo governo, ou governos políticos e partidos, né, que se alimentam desse tipo de demagogia, com a população mais simples, de cabeça mais simples e tudo, eles se alimentam de um sistema que também já está na escola. Por isso que eles fazem tanta questão de ensino religioso na escola. E nunca é um ensino religioso, eu digo nunca nessas escolas públicas e tal, né, ou confessionais, pode ter uma exceção ou outra. Nunca é um ensino que fala sobre, vamos dizer assim, a sociologia da religião, a religião do ponto de vista antropológico ou filosófico, é sempre dogmático, é sempre doutrinário, exatamente. É sempre elegendo o cristianismo como a religião central. Você não vai ver um professor de Umbanda, mas você vai ver um professor que é pastor evangélico, por exemplo, e que dá aula na sua igreja, dando aula na escola como se fosse a igreja dele. Então, isso tudo vai alimentando essa roda que gira em torno sempre do mesmo eixo. A demagogia com grupos religiosos mais, assim, homogêneos ou, pelo menos, predominantes, né? Tem muito jogo político aqui e financeiro. Entidades jurídicas, agora no mês de julho, elas indicaram a advogada Soraya Mendes ao STF, né? Surge uma vaga no STF. Bolsonaro tinha indicado André Mendonça. André Mendonça, ele é pastor e ele já é conhecido por promover algumas coisas duvidosas, como, por exemplo, perseguição política, identificar jornalistas que são opositores ao governo, identificar youtubers que são opositores ao governo, fazer lista negra, essas coisas.
Utilizando uma legislação do tempo da ditadura, né, que é a Lei da Segurança Nacional. Utilizar a Lei de Segurança Nacional, exatamente. E aí, essas entidades, eu vou dizer aqui quais foram, indicaram Soraya Mendes, que é uma pessoa bastante qualificada, né, para o cargo, como um contraponto, né, essa indicação de André Mendonça. As entidades foram as seguintes: Coletivo por um Ministério Público Transformador, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação de Juízes para a Democracia, Associação Advogadas e Advogados Públicas para a Democracia, Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, Coletivo Defensoras e Defensores Públicos pela Democracia, Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho e Movimento Policiais Antifascismo. Você vê que tem vários, é uma coisa que já me chama a atenção, tem várias associações de juiz, advogado, pela democracia. Isso é uma coisa bem sintomática, né? Essa quantidade de associações com esse nome. Enfim, o nome de André Mendonça ainda vai passar pelo Senado para sabatina. A gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado. Estou super ansioso para que ele seja rejeitado, porque claramente ele não tem conduta ilibada e tenho minhas dúvidas se ele de fato tem o notório saber jurídico e se a sabatina vai de fato identificar que ele tenha notório saber jurídico. Agora eu fico me perguntando o seguinte: ainda que ele não tenha nenhum notório saber jurídico, será que isso barra a entrada dele no STF? Porque por razões políticas parece que tudo está podendo. Existem alguns setores de bolsonarismo que não estão querendo o nome de André Mendonça por ele não ser terrivelmente evangélico o suficiente. André Mendonça ele foi assessor de Dias Toffoli, que era o ministro que quando advogado, defendia as causas do PT. Né? Então, algumas pessoas do núcleo duro do bolsonarismo, né, aquele núcleo mais ideológico, olavista, não estão querendo colocá-lo como indicação. Né? Só que, enfim, ele já está indicado. Né? Tem que passar pela sabatina. Pelo que eu também andei ouvindo de alguns jornalistas, jornalistas de furo, tipo Dória Kramer, Mônica Bergman, etc. Alguns senadores, inclusive, estão colocando em xeque se ele seria tão pau-mandado quanto o Cássio Conká, né? o Cássio Nunes, de Bolsonaro. Algumas pessoas estão com medo que ele se rebele, como o próprio Dias Toffoli fez, que quando o PT colocou ele lá, ele acabou votando contra o PT diversas vezes, e hoje a gente sabe que é uma pessoa bem diferente do que ele pareceu mostrar ser nos tempos que defendia o PT. Inclusive, eu queria citar também nesse caso, porque Bolsonaro está escolhendo pessoas extremamente novas para o STF, para ficar o máximo de tempo possível. André Mendonça, se for aprovado, vai ficar, se não me engano, 25 anos. Um tempo um absurdo. E, inclusive, alguns senadores, alguns congressistas estão querendo colocar uma idade mínima maior para que a pessoa possa concorrer possa ser indicado a ministro do Supremo, né? O que eu acho muito salutar, porque, afinal de contas, você ficar com uma única pessoa lá durante 25 anos é um absurdo, né? Você não tem a rotatividade que um Supremo ou qualquer órgão público deveria ter. Uma pessoa que fica presa ao cargo durante 25 anos e com o poder que um ministro Supremo tem, fica meio complicado, né? É perigoso quando você coloca uma pessoa da importância do ministro do Supremo para ficar durante tanto tempo. Se a gente der sorte e André Mendonça for aprovado e ele mudar, digamos assim, ele não ser tão pau-mandado cachorrinho de Bolsonaro, a gente vai dar sorte. Mas e se ele não for? E se ele for, de fato, terrivelmente evangélico? A gente vai ficar com um terrivelmente evangélico durante 25 anos do Supremo? Acho que a gente tem que apelar para esse Senado não aprovar essa pessoa, né? Como a gente pressionar mesmo para esses senadores fazerem cumprir o que tem que ser cumprido, né? Porque me parece uma pessoa que claramente não está apta a esse cargo. Independente dessa questão da idade, ele é uma pessoa que não está apta a esse cargo. Ele não tem a conduta ilibada que é exigida nesse cargo. Então... É verdade. E uma coisa que eu gostaria de pontuar também é que o fato da doutora Soraya Mendes ser uma mulher é um fator importante, né? Porque o STF está constituído majoritariamente de homens, né? Por homens. Então, seria interessante ter mais uma mulher, mas não qualquer mulher, né? Nós precisamos de uma mulher comprometida com o humanismo no seu mais alto nível, com a Constituição, com a inclusão total, né, de minorias, com o combate à corrupção, a toda essa corrupção que passa pelo fundamentalismo fascista que o Brasil está vivendo hoje. Tudo isso é importante, porque também não basta só ser mulher, né? Mas o fato dela ser mulher é muito importante se ela tiver as outras qualidades. Entre ela e um homem com as mesmas qualidades, eu preferiria ela, pelo fato de que há poucas mulheres no STF ainda, né?
ela é mulher e negra, né? Ou pelo menos ela se identifica como negra. Exatamente, é verdade. Só tem 2 mulheres, né? Rosa Weber e Carmen Lúcia. E Carmen Lúcia vai se aposentar em 2029. Não, Rosa Weber se aposenta antes, em 2023. Então a gente só tem 2 mulheres no poder. Só para vocês terem uma ideia, sabe quando o Cássio com K vai sair? Em maio de 2047. Isso é razoável? Para mim não é não. Não é razoável. Não é mesmo razoável, de modo algum. No mês de julho, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele viajou para Angola para tentar, vamos falar claramente, intervir em favor da Igreja Universal, que lá já foi fechado em 2020 por uma ação política local que viu que essa igreja não tem nada para contribuir com o país. No caso, ele deu entrevista e ele está lá tentando apaziguar, entre aspas, apaziguar os ânimos, mas a verdade é que o governo brasileiro tem um certo vínculo com a Igreja Universal que vai intervir politicamente, né, diplomaticamente, em favor da presença dessa igreja em países como Angola e outros como a África do Sul também, que já aconteceu de ter uma indicação de Marcelo Crivella para ser embaixador, mas que ainda não foi aprovada, né, pelo Senado, essa indicação, mas a gente vê que esse governo está cumprindo direitinho os seus compromissos com as entidades religiosas que ajudaram esse governo a se eleger. Enfim. A gente vê de novo, né, que o Estado laico manda lembranças, e assim, ele está longe, está bem longe da gente. E a gente vê de novo o uso da máquina pública, né, para defender segmentos específicos da sociedade e igrejas, né, algo que não deveria acontecer sob hipótese nenhuma, e acontece rotineiramente neste país, e parece que pouca gente fica indignada, né, somos poucos, assim. Então isso me causa, assim, uma revolta até, porque toda vez que eu vejo uma notícia desse tipo, parece que já tá normalizado, mas a verdade é que não deveria estar, né? E eu acho que cabe a gente gritar, fazer escândalo, porque isso não é normal, gente. Isso não é normal. A máquina pública ela não pode ser usada para isso. A gente tem assuntos muito sérios a ser tratados nesse país. A gente está passando por uma pandemia e a gente vê o vice-presidente da República fazendo isso, gente, indo para Angola para defender a Igreja Universal. É surreal para mim. Desculpa o desabafo, gente. Uma pandemia, uma crise econômica, uma crise de desemprego, uma crise humanitária, problema com o Brasil não falta. Problema com o Brasil não falta, inclusive de cunho internacional. A gente está brigando, batendo cabeça com o maior parceiro comercial do país, que eu posso até ter minhas discordâncias com o sistema político da China e etc., mas não é inteligente do ponto de vista econômico, ainda mais quando a gente depende, basicamente. A China compra quase 50% das nossas matérias-primas. De alguns setores, ela compra mais do que 50% das nossas matérias-primas, né? Batendo cabeça com isso. E outra coisa, o que é mais perigoso ainda, geopolítica. A gente está ficando afastado na geopolítica do resto do mundo. O resto do mundo, a gente de fato virou o anão diplomático que Israel tinha chamado a gente quando o Dilma tentou bater de frente com eles, né? Para quem entende um pouco mais de geopolítica, a gente sabe que não se bate em país potência sem ter uma proteção, porque esse país começa a boicotar, começa a provocar, começa a criar crises internas, ainda mais um sistema de poder como é o da China, que é um sistema altamente centralizado e que são pessoas, é um povo altamente orgulhoso, orgulho da etnia, orgulho da cultura, hoje orgulho da economia, da pujança econômica, e a gente não resolve isso. Agora, quando é para resolver problemas de igrejas, que é uma entidade particular, que a gente deve lembrar isso, a igreja não é um ente público, é um ente particular para resolver dores de cabeça, quando a gente sabe que Angola estava sendo tomada por igrejas evangélicas que estavam replicando os costumes aqui. E o que serve ainda mais para alertar a gente é, as pessoas de fora viram as práticas da Igreja Universal e disseram, aqui não. E aqui a gente aceita. Eu acho que cabe salientar também que não é só com a China, né? O Brasil está com relações estremecidas com vários países. Assim, o Brasil virou um pária mundial, né? Coisa que a gente nunca foi, né? Eu acho que se a gente pensar nos últimos governos, o governo Lula, especialmente, foi muito habilidoso em formar pontes com todos os tipos de países. O Brasil era assim, todo mundo gostava do Brasil, né? Não sei se vocês lembram uma época que o Brasil foi capa da The Economist, a gente tinha o Cristo Redentor
voador, assim, tipo um foguete decolando. Então, assim, o Brasil conseguiu ir de 80 para 8, né? Então, muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo, foi um retrocesso diplomático enorme. Eu acho que cabe lembrar também, tivemos eleições americanas recentemente, né? O governo Bolsonaro foi um dos últimos, não sei se foi o último, a reconhecer a vitória do Biden. Ficou o tempo todo defendendo o Trump, né? Se posicionando, algo que diplomaticamente não é inteligente de se fazer. Então, assim, hoje o Brasil, ele, além de não estar fazendo o que deveria estar sendo feito, ele está retrocedendo, né? Ele está retrocedendo, está perdendo aliados importantes, ele está se aliando com a Arábia Saudita em questões de direitos humanos, né? Então, assim, a gente está diplomaticamente, assim, parece que retrocedemos 100 anos, Verdade, né? gente, mas olha, nada disso aí é fortuito, não. Na realidade, Bolsonaro ganhou, em grande parte, graças ao voto evangélico. E à medida que ele vai ficando cada vez mais isolado agora, porque outras pessoas que não são do meio evangélico vão rejeitando o governo dele por incompetência e corrupção, e até entre os evangélicos existe uma grande ala hoje em dia que é formada por gente que é evangélica e antibolsonarista, ele fica cada vez mais dependente do Macedo e de sua turma, e também do Valdomiro, também do R.R. Soares, está tudo irmanado ali. Então uma coisa vai puxando a outra. Ele é eleito por eles, promete algumas coisas. Uma vez eleito, eles vão cobrar. Se ele não faz, eles retiram o apoio. No momento que ele mais precisa de apoio, e o único apoio que ele está recebendo massivamente é desse pessoal aqui, ele não pode se dar o luxo de desagradá-los. Esse grupo é para ele o que a China é para o Brasil, que vocês acabaram de mencionar agora. Não dá para você mexer com essa potência, entendeu? Sem se machucar. Então o que ele faz? Ele vai obedecendo os ditames. De certa maneira, quem está governando o Brasil é Edir Macedo, se a gente for parar para pensar nisso, porque Bolsonaro, cada vez mais enfraquecido, tem que cada vez mais ceder aos ditames deles. Fora o fato de que eles devem saber de coisas que nós não sabemos, discutidas lá nos seus círculos mais íntimos, junto com ele, com Bolsonaro, e que pode servir de elemento de chantagem. Então, a tendência é esse quadro piorar, é ele ficar cada vez mais subserviente a esse pessoal, e por isso mesmo a gente tem que pensar muito bem no nosso voto para não ficar elegendo pastores como deputados, senadores, muito menos ainda gente do executivo, presidente, governador e prefeito. Nada de vereador, nada de deputado estadual ligado a ministério pastoral ou sacerdócio católico ou coisa assim, né? A gente não pode querer que todo mundo seja ateu ou não religioso, porque seria uma utopia. Mas há pessoas religiosas que não colocam a religião misturada com a política. O próprio STF, até onde nós sabemos, não tem nenhum ateu. Mas os ministros que eram ministros do STF antes da entrada desses mais familiarizados ali com Temer e agora possivelmente com Bolsonaro, eles foram muito mais ligados ao secularismo do que essa turma está disposta a ser. Na verdade, o que essa turma quer fazer é sabotar esse secularismo que eles sempre preservaram, de alguma forma. Mesmo com alguns erros aqui e ali, sempre pressupuseram o secularismo como coisa que era inegociável, né? Aquela coisa da Constituição, ser laico, etc. Um errinho aqui, outro ali, mas, de um modo geral, eles eram terrivelmente secularistas, não terrivelmente evangélicos, não terrivelmente ateus. Isso é interessante falar, né? Mas o Bolsonaro vai ficando cada vez mais na mão deles. E agora também a ideia de colocar alguém terrivelmente evangélico atende a esse tipo de relação aqui. Ele está no mato sem cachorro, porque ele não tem alguém competente para colocar lá, que passe pelo Congresso, e ele tem que colocar alguém. Porque senão esses chantagistas que estão fazendo Mourão se ajoelhar na frente de um governo em nome da Igreja Universal são os mesmos que vão fazer o Bolsonaro rodar mais rápido. Porque eles não são só pastores, pensem nisso, tá? Eles são deputados e senadores, com cargo pastoral nessas igrejas. Então vem a pressão do curral eleitoral, se você não apoiar a gente, nossa igreja não promove você, e tem lá a pressão legislativa do senador ou deputado que pode votar contra o governo, se o governo não escrever certinho lá como o bispo manda. Então eles se meteram numa cama de pregos, e não sabem agora para que lado virar sem se furar. É basicamente isso aí. E o que me desespera também é porque a gente está vendo todos os candidatos flertando com essa parcela. Eu vou deixar muito claro aqui, porque eu vou ser muito enfático agora para ninguém me interpretar mal. Eu não estou falando das pessoas em relação à religiosidade ou que elas acreditam ou deixam de acreditar, certo? Mas, quando você vê, ano que vem a gente não vai ter nenhum candidato que abraça o secularismo, como o Sérgio falou. Ninguém aqui está querendo que seja um candidato ateu, um terrivelmente ateu, um ateuzão da vida, né? Mas a gente também não quer uma pessoa terrivelmente evangélica. Só que a gente está vendo Lula acenando para esse setor, Bolsonaro é esse próprio setor. Ciro Gomes recentemente fez um vídeo colocando a Constituição e a Bíblia numa mesma mesa, dizendo que elas podiam andar lado a lado, né? A
gente não está sendo representado. A gente não está sendo representado. As nossas ideias não estão sendo representadas. A gente está retrocedendo cada vez mais rápido, porque as pessoas que são muito religiosas, isso é em qualquer canto, não é só cristianismo, não. A gente vai para os países islâmicos, é desse jeito. A gente vai para a Índia hoje, do nacionalista, eu acho que é Modi, o nome dele, também indo, retrocedendo para a religiosidade, esse aspecto populista da religiosidade, esse aspecto da panaceia religiosa, que só porque você é religioso, você está cercado de uma bolha que protege você, todos os males, inclusive contra as suas falhas éticas, né? É muito complicado. A gente não tem representatividade. O secularismo ele não é debatido. Eu não vi nenhum candidato ou possível candidato que pegasse isso e levasse isso à frente. Ora, em 2018 a gente teve aquele fanático religioso que eu achava patético, que era o policial do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome agora, que fala o Glória a Deus. Que era bombeiro. Isso, pronto, exatamente. O povo achava engraçado, ai que lindo, o cara fanático, louco, de pedra, saca? Louco de pedra na religião, e o povo achava lindo. Pelo menos ela é religioso, como se isso fosse alguma coisa, como se isso fosse algum preparo. Eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Eu, sinceramente, acredito que deveria ter algum candidato que colocasse esse pessoal para a oposição, porque precisa, porque esse campo religioso, extra-religioso, ultra-religioso, ele está se fundindo com o campo do centrão, né, do Congresso, a bancada BBB, da Bíblia, boi e bala. Esse povo tem que ir para a oposição, não tem que estar dando espaço para o governo para esse povo, não. Porque essas pessoas elas querem se filtrar no poder para ir diminuindo a liberdade dos outros. Eu não vejo, né, eu tenho vários amigos que são de candomblé, que são de várias denominações de matriz africana, iorubás, etc. Eles não ficam fazendo pregação. Eles não ficam fazendo conversão. Aqui é só isso, são só essas pessoas, os cristãos convencidos de que a prepotência religiosa, que só o meu Deus, que eu acredito, dentre as 300 mil religiões que surgiram durante toda a história da humanidade, só a minha é a correta, só o meu Deus é o correto, sabe? E é desesperador porque infelizmente está entrando na pauta, você vai em bairros periféricos. Aqui em João Pessoa, eu visitei um bairro periférico faz uns 2 vezes, eu fiquei horrorizado. Eu vi uma igreja por rua. Você não vê uma quadra, você não vê uma praça, você não vê um posto policial, você não vê um PSF, você não vê um restaurante popular, você não vê nada. Mas igreja evangélica para assaltar o povo, para tirar dinheiro do pobre, se aproveitando do desespero, da falta de esperança de uma sociedade onde o Estado é ausente. Esse pessoal tem que ir para a oposição. Não tem que estar alisando esse pessoal, não. Porque quando eles forem maioria o suficiente para governarem sozinhos, eles não vão querer não vão querer aliança com ninguém, não. Vai ser eles e acabou a conversa. Esse povo tem que ser jogado para a oposição e tem que ser combatido. Esse moralismo de respeito religioso, porque você não pode discutir religião, política. Tem que discutir religião e política, sim. Porque está alienando o povo. A gente está retrocedendo. O Brasil dos anos 90 era liberal. Eu estava conversando aqui com o pessoal antes de começar a gravar o podcast. Eu peguei uma época aqui em João Pessoa que dentro de uma boate que era LGBT, só não tinha a bandeira do arco-íris na entrada, mas só ia gay. Dentro da boate, se alguma outra pessoa algum outro homem beijasse outro homem, ou mulher beijasse mulher, a pessoa era expulsa da boate. Eu peguei a liberalização desse negócio. Eu peguei o momento onde as pessoas começaram. João Pessoa, com a cidade do Nordeste, teoricamente, na cabeça da maioria das pessoas do Sul, é uma região atrasada, bentes retrógradas, mas eu peguei essa evolução de pessoas andando de mão dada na calçadinha, daqui de João Pessoa, ali em Tambaú, Manaíra, Cabo Branco. Só que eu tô vendo também, como eu sou dessa geração que pegou essa transição do proibido para o permitido, eu tô começando a ficar com medo. Porque eu tô vendo que as coisas estão retrocedendo. E a gente não pode mais ficar de cabeça baixa, aguentando esse tipo de coisa. A gente tem que cobrar das pessoas que vocês vão votar no ano que vem, seja Lula, seja Ciro, seja Dória, seja Mandetta, seja quem quer que seja, que tenha um mínimo de noção secular, a gente tem que exigir esse tipo de coisa. Porque não tem que estar baixando a cabeça para setores evangélicos que querem tirar direito. Porque o que os evangélicos querem? Proibir o aborto porque é proibido, proibir o casamento gay, porque não pode, porque casal na Bíblia é homem e mulher. De jeito nenhum. Não vão conseguir forçar comportamento para cima da comunidade.
E a comunidade LGBT tem culpa nisso, porque eu vejo muito LGBT por aí passando pano para evangélico. Eu vejo muita gente, amigos meus, inclusive, que são evangélicos, que vão para a igreja de pastores que pregam homofobia. Eles não se incomodam com isso, eu não sei como, e isso me revolta, sabe? Tem que parar com essa história de dizer, porque não pode discutir, porque tem que respeitar, não vou chegar numa pessoa que é religiosa e fazer um pi, não vou fazer isso. Agora, se ele vem dizer que o meu comportamento não é certo porque no livro que ele acredita não está previsto, eu tenho que falar alguma coisa. É uma obrigação minha, inclusive como cidadão, sabe? Então, me desespera muito ver Ciro Gomes fazendo isso, ver Lula fazendo isso, ver o pessoal do centro fazendo isso, sabe? Como se estivesse fazendo afagos à religiosidade. Não, a gente tem que ceder nada, não. Eles que têm que ceder. Se você acredita nessa religião, ótimo. Maravilhoso, siga. Agora não obrigue ninguém a seguir, não, porque eu não sou obrigado a seguir a religião, porque esse povo, essas mesmas pessoas são contra, porque no país islâmico fulano fez isso. Claro, porque religião e política lá andam de mãos dadas. O único país, inclusive, islâmico que é democrático é a Tunísia, que está sob golpe de Estado agora. Aí vem dizer, porque a religião e a política podem andar de lado a lado? Não pode. Não pode. E a gente precisa começar a bater muito mais forte em relação a isso, antes que seja tarde demais e antes que eles sejam maioria suficiente para ganharem sozinhos. O problema, eu acho que a gente esbarra em muitos desafios, né? Eu acho que, particularmente, o povo brasileiro é um povo muito religioso e a religiosidade está muito ligada à moralidade, né? A gente tem que quebrar isso, a gente tem que quebrar a ideia de que para a gente ser moral, a gente tem que ter uma religião, né? Então, é muito difícil no Brasil que a gente vive hoje ainda, ainda mais nós, né, que somos ateus, acho que todo mundo aqui é ateu, né? O ateísmo, ele é muito mal visto, a não religiosidade é muito mal vista, então são vários desafios que estão aí no meio e a gente tá tentando aqui combater, né? Mas é muito difícil. Quando eu digo que eu não acredito em Deus, eu sinto muito julgamento. As pessoas, elas reagem, elas ficam chocadas, elas ficam surpresas, é quase um crime. E as pessoas já perguntam, quando elas perguntam, né, você acredita em Deus? As pessoas fazem essa pergunta, ela já faz a pergunta, na cabeça dela tem certeza que você vai dizer sim. Eu não sei nem por que ela pergunta isso. Eu deveria, né? Mas ela faz, quando você diz não, ela é um choque, como se ela estivesse diante da coisa mais extraordinária que poderia ter acontecido na vida dela. E elas não acreditam quando a gente fala que é ateu. Um colega meu de Facebook, esses dias, eu publiquei alguma coisa muito levemente ateísta, levemente, não estava pegando pesado nem nada, não. Aí ele vira e fala assim, eu não acredito que existam ateus de verdade, não sei o que lá. Eu falei, você tá falando com um deles, eu falei pra ele. Aí eu comecei a falar com ele, olha só, como é que você pode afirmar que não existe ateu de verdade quando você não pode provar que existe Deus de verdade? Se você disser para mim que existe um pônei sentado num arco-íris, eu não tenho obrigação de acreditar nisso até que você me dê alguma evidência que justifique esse tipo de crença tão extraordinária. Agora você quer me dizer que tem um Deus que controla tudo, coordena tudo, sabe até o que eu não fiz ainda, sabe até o que eu vou fazer. E você não me dá prova nenhuma disso. Quando eu digo não acredito nisso, você acha que o problema está comigo? Não, o problema está com você e com quem pensa assim. Ou nunca ter me convencido do contrário. E eu não estou pedindo nada demais, só alguma evidência. Não estou pedindo para você voar pela sala para provar que tem um anjo te carregando. Podia ser até por outro motivo que você voasse pela sala. Eu continuo não vendo o anjo, entendeu? Então aí ele ficou passado comigo, ele desistiu da discussão. Outra coisa interessante, eu sou ateu há 18 anos, assumidamente. Mais 2 anos em que eu fiquei em transição do teísmo, né, da crença em Deus, para o ateísmo, mas lutando para não descrer, porque eu queria continuar crendo. Então, assim, 20 anos de contato com o ateísmo na minha vida pessoal, 18 deles assumido e resolvido, sem mais nenhum problema com relação a isso. Esses dias, minha mãe evangélica e meu pai também são pessoas muito carinhosas comigo. Eu sou casado com outro homem, eu tenho parceiro e eles recebem a gente muito bem, tratam muito bem, sempre. Não fazem nunca diferença, né? Se fazem um pratinho para mim, fazem um pratinho para ele. Leva isso aqui para você. Leva isso aqui pro André. Entendeu? É assim mesmo. Isso é uma coisa muito bonita, porque isso não vem da religião deles, não, tá? Eles não foram assim o tempo todo. Isso vem de uma conscientização que eles nem perceberam que sofreram através de uma humanização forçada. Eles se depararam com situações em que eles tiveram que decidir.
O que é correto fazer? Rejeitar o nosso filho por isso aqui e perder o nosso filho para sempre, porque ele não vai querer mais saber da gente? Ou a gente procurar respeitar o nosso filho naquilo que ele pensa e sente, né? E isso não tem nada a ver com a gente, não é da nossa conta. Vamos em frente e vamos tratar bem, sem discriminação. Do mesmo jeito que a gente trataria uma filha que é casada com outro homem, a gente vai tratar o nosso filho que é casado com outro homem, e inclusive a minha irmã do meio é lésbica, é casada com outra mulher. Então é muito interessante, porque aqui meus pais são evangélicos, casados há 53 anos, lidando com um filho casado com outro homem, uma filha casada com outra mulher, e só uma outra filha casada com um homem num casamento heterossexual. É bem curioso isso. E aí o que acontece? Minha mãe vira e pergunta assim, mas meu filho, aquela hora antes de comer, mas meu filho, quando eu oro aqui pela comida, você não acredita em nada? Você não acredita que está acontecendo, que Deus não está ouvindo? Você não acredita em nada mesmo? Eu falei assim para ela, mãe. A gente não acredita em nada, parece que a gente não acredita na ciência, nada, assim, né? Isso, assim. Pois é, eu acredito, por exemplo, no amor deles, né? Por mim, mas eu tenho evidências, né? Uma pessoa que faz um pratinho de comida para mim e outro pro meu marido, né? Se não quer me envenenar, deve ser amor, né? Há evidências, entendeu? Aí o que acontece? Eu falei, não, mãe, eu não acredito mesmo. Mas você fica tão quietinho. Eu fico quietinho, mãe, por respeito à senhora. Eu não vou dizer amém, mas eu também não vou dizer para. A senhora está na sua casa. A senhora está fazendo essa oração. Quando a senhora vai na minha e pede, posso fazer oração? Que eu gosto de fazer oração antes de comer. Eu digo, pode, porque eu respeito a senhora na sua posição, mas isso não quer dizer que eu concordo com aquela oração, que eu acredito que tem um Deus ouvindo. Na verdade, eu não acredito em divindade nenhuma. Aí ela, meu Deus, ficou assim surpresa. Porque ela pensava, não é possível, tem um pouquinho de fé ali. Porque ela me conheceu crente, ela sabe que eu fui crente de fato. Eu era um crente que colocava tudo, sabe, assim, na linha de risco por Cristo, entendeu? Eu apostava tudo mesmo. Até a vida. E aí, de repente, ela me vê assim, ela ficou surpresa. E eu falei para ela, mas eu não fico ofendido com a sua oração, não. Sabe por quê? Quando a senhora ora assim, abençoa meu filho, abençoa o André, sabe, protege eles do Covid e tal. A senhora está querendo o melhor para mim. E a senhora está acreditando que orando está fazendo o melhor por mim. É diferente, gente, quando alguém começa com esse tipo de oração aqui. Jesus, liberta este homossexual deste pecado demoníaco. Eu vou mandar tomar naquele lugar que eu não vou dizer aqui por respeito ao pessoal do podcast. Não vou dizer tudo, mas eu vou mandar tomar. E tomara que aprenda a gostar para ver como é que é bom também, né? Que aí volta outro já. Já volta diferente. Ditadura gay em pleno vapor, brincadeira. E aí o que acontece? Eu, nesse caso, não vou aceitar isso. Vou achar isso uma ofensa e nunca mais vou pisar na casa dessa pessoa. Se depender de eu convidar para mim, eu também não convido. Mas isso é outra coisa. A pessoa está usando a oração para te atacar. Agora, quando a pessoa está fazendo uma oração realmente com o espírito, coração, né? Espírito nesse tipo de coração, mentalidade, benfazeja, amorosa e humilde, é outra história. Não está me fazendo mal nenhum, bem nenhum também, mas não me ofende. É assim que eu penso. Minha mãe, essa mesma pessoa que perguntou isso para mim, ela enfrentou um câncer, tá? Há coisa de 1 ano e pouco atrás ela ficou livre da quimioterapia e ela acredita que Deus curou realmente, mas eu sei que foi a quimioterapia, porque quando eu olhei para a garganta dela e vi os primeiros sinais do câncer na garganta e suspeitei que era câncer na hora, eu falei, mãe, vamos ao médico agora. Agora, nesse momento, eu peguei ela e meu pai, fui para a clínica. Cheguei lá, uma médica muito experiente, conhecida da gente há muito tempo, já que já atendia eles há muito tempo, olhou, aí a médica atendeu ela, né? E aí ela ficou muito chocada com aquilo, chamou o marido, que também era médico, para dar uma olhada, e os dois foram unânimes. Precisa fazer uma biópsia. Encaminharam para a biópsia. Na biópsia, confirmação, câncer. Ela foi atendida primeiramente na Fundação Oswaldo Cruz e depois foi encaminhada para o INCA. Porque ela foi atendida logo no começo e o INCA já aplicou logo o tratamento necessário, a minha mãe, que nesse meio tempo, entre o primeiro sinalzinho e o primeiro atendimento no INCA, já estava com um buraco dentro da garganta gigantesco, que progrediu muito rápido, ela foi atendida, e porque foi no começo ainda do problema, apesar de estar chocante ver aquilo tudo, né? Ela foi tratada e foi curada com várias sessões de quimioterapia, muita medicação em casa, internações assim, uma vez por mês no hospital para ficar 6, 7 dias no hospital, assim, em tratamento intensivo de quimioterapia. Por causa disso, minha mãe ficou magrinha, perdeu todo o cabelo, parecia que ia morrer. Eu já estava preparado para o funeral, se fosse o caso, porque as chances dela morrer eram muito grandes. Mas ela seguiu a dieta, a alimentação, aliás, a dieta, a medicação, o tratamento, ela nunca desobedeceu o médico. Se o médico falasse, só passa essa pomada aqui na sua perna, para isso ela fazia. Não quer nem saber se tem a ver com a garganta. O médico mandou fazer. Era o médico especialista do INCA. Ela teve alta, fez o PET, que é aquele scanning que eles fazem, né, para ver se tem alguma metástase, se o câncer espalhou. Nada. E agora ela só faz manutenção. Vai lá de tempos em tempos para eles darem uma olhada. Mas está livre do câncer.
Tudo isso por causa de quê? Medicina. Lembra do garotinho que começou a transar com 12 anos e com 52 nunca teve nenhuma doença sexualmente transmissível? Porque desde que ele ouviu falar de camisinha, ele se tornou um adepto ferrenho da bonita? É o mesmo cara que é filho dessa mulher que obedeceu o tratamento contra o câncer como manda o figurino e ficou curada. Se ela quiser dizer que foi Jesus agora, não faz diferença. O importante é que ela está bem e foi graças a isso. Eu sei que foi graças à medicina. Porque, orando como ela orava, muita gente eu vi, gente, coberta com lençol. Eu chegava, mais um no corredor, mais um no corredor. Outro dia, mais um no corredor. Saído do quarto dela, ou do quarto ao lado, gente que eu via lá, que eu conhecia. E a minha mãe não saiu coberta num pano, porque o tratamento funcionou. Não é Deus, não é sorte, é ciência e a oportunidade de conseguir o tratamento o mais rápido possível. Tudo isso é o quê? SUS, não é Jesus. SUS. SUS. E é isso que a gente tem que defender. Sistema Único de Saúde. Saúde gratuita e universal. Não é universal do reino de Deus, não, tá? Universal porque é para todo ser humano brasileiro, ou até mesmo imigrante. Porque veja uma coisa interessante, minha mãe não é nascida no Brasil, minha mãe é portuguesa, nunca fez naturalização. Ela teve os filhos aqui, ela tinha um marido aqui que era brasileiro, também filho de português, mas brasileiro, e ela não foi discriminada no SUS. Não, você não é da nossa terra, você é uma imigrante e tal. Não, ela foi tratada como qualquer brasileiro seria. E ela contribuiu para esse país aqui, em todos esses anos que ela viveu aqui, da melhor maneira que ela pôde. Agora, tem esse defeitinho de ser crente demais, mas não chega a atrapalhar, porque ela é humana demais, ela é mais humana do que crente. Eu digo para ela, mãe, a senhora não precisa da igreja para nada, mas a igreja precisa desesperadamente da senhora. E do meu pai, de gente assim, senão seria um antro insuportável, pior do que já é. Olimpíadas de Tóquio. Então, tem muito a dizer, a gente está aí nas Olimpíadas que são chamadas de Olimpíadas 2020, mas na verdade elas são de 2021, né? 2020, enfim, por conta dessa questão aí da pandemia. Mas a gente destaca que o Brasil recebeu 8 medalhas nessas Olimpíadas, 4 de bronze, 3 de prata e 1 medalha de ouro. As medalhas de bronze foram no tênis, que foi a dupla Luísa Stephanie e Laura Pigossi, no judô com Mayra Aguiar, no judô também com Daniel Carnin, não sei como é que se pronuncia isso, deve ser italiano, não sei, na natação com o Fernando Scheffer, as de prata foram Rebeca, na ginástica artística, Kelvin Hoffler, no skate, e Raíssa Leal, também no skate. E a medalha de ouro foi para Ítalo Ferreira, no surf. E cabe destacar que tanto o surf quanto o skate entraram agora nas Olimpíadas, não tinham antes, e o Brasil já inaugurou essas duas modalidades de esporte, ganhando medalhas, inclusive uma de ouro. Eu acho que cabe lembrar também, Arthur, que a gente tem muito isso já, né? O brasileiro tem muito isso. Não vamos discutir política, e eu sempre digo que tudo é política. E a gente tem um exemplo claro disso do skate, que agora eu não lembro quando que foi, mas o skate chegou a ser proibido, né? Chegou a ser proibido em São Paulo, agora a data eu não me lembro, mas foi a Luísa Erundina que depois, quando eleita prefeita, ela liberou o skate, né? E aí hoje em dia a gente tem o skate com 2 medalhas nas Olimpíadas, né? E aí a gente vê que tudo é política, né? Tudo é política. Sim, tudo é política, exatamente. E a gente vê também o caso da Rebeca, ela veio de um programa social, a filha de mãe solo, criada na periferia acho que do interior de São Paulo, foi a mãe sem condições, mas mesmo assim apostou no sonho da menina, e a menina ganhou prata e tem chance de ganhar outra medalha, que ela também está concorrendo em mais 2 modalidades solo. Eu acho que é no solo e nas barras, salvo engano. A gente mostra, né, o poder que a gente tem, um país com quase 220 milhões de habitantes. A gente vai ter que esperar o censo, né, para dizer quantas pessoas a gente tem de fato. E falta investimento. Falta investimento porque dão mais ênfase e mais importância a outras coisas, entendeu? As pessoas preferem que o filho vá para um retiro religioso do que vá praticar um esporte. E isso é muito complicado. E uma coisa também que eu queria falar, já que a gente está falando de Olimpíadas, é a polêmica
que envolveu o jogador Paulinho da seleção brasileira, que fez um gol contra a Alemanha na quinta-feira, dia 22, e assinou a flecha de Oxóssi, né, que Oxóssi é da mitologia urubá, e que essa flecha, ela mata a miséria e a fome, né? É uma entidade que luta contra as injustiças. Tanto é que Paulinho falou isso depois. E choveu crítica, né? Dessas mesmas pessoas que pregam que existe cristofobia, né? Que eles sofrem perseguição por serem evangélicos, mas quando vem alguém de uma religião que não é a deles, e ainda mais quando é uma religião de matriz africana, que eles encaram como demoníaca, satanista, etc., né? E choveu críticas ao coitado. Como falei anteriormente, eu vejo cada vez mais pessoas entrando na religiosidade de mitologia africana e tal, mas eu não vejo ninguém fazendo pregações ou batendo na porta de domingo de 7 horas da manhã para entrar na sua casa para poder fazer a pregação. Ou então alguém distribuindo santinhos de Oxóssi, de Iemanjá, de Ogum, de quem quer lá que seja. Essas pessoas pregam uma liberdade religiosa, mas a liberdade para eles, e que eles tenham a liberdade de falar mal daquilo que eles não concordam. Quando alguém vai tentar fazer alusão a alguma outra religião, seja o Islã, seja o budismo, seja religião de matriz africana, está errado, é feio, é demoníaco, meu Deus é melhor. Mais uma vez, como eu sempre digo, é a prepotência deísta, né, de achar que a sua divindade, dentre as 300 mil religiões que já surgiram na história da humanidade, é a correta. Mas, de toda forma, parabéns aos brasileiros e às brasileiras que conseguiram essas medalhas, que, infelizmente, é sinal de superação, porque a grande maioria dessas pessoas não tem patrocínio, não tem ajuda governamental, ou quando tem ajuda governamental, uma bolsa, que é basicamente para você não passar fome. Quando serve para isso? É verdade pura. Eu aproveito esse gancho aí que você colocou agora para falar uma coisinha aqui sobre a Raíssa Leal, a fadinha do skate. O pai dela deixou claro que não ia tirar foto com político nenhum da cidade dele, porque ele foi várias vezes à Secretaria de Esporte pedir patrocínio e sempre recebeu não. E agora que ela saiu como campeã, na verdade prata, mas para a cidade é uma campeã, né? Total. E realmente tirar o segundo lugar num esporte que começou agora, sem investimento nenhum por parte desses governos, né, que comandam a cidade dela, ele disse que não ia tirar foto com ninguém. Eu achei aquilo ótimo, porque os atletas têm que parar de ser subservientes, sabe? Fica tirando fotinha com o político, eles se elegem às custas deles, eles se queimam, porque às vezes o político é uma pilantra, e ainda não ganham nada com isso para poder fazer seu esporte. Aliás, o político adora isso, né? Antes dele fazer qualquer investimento, ele já quer capitalizar em cima dos outros, né? E muita gente cai nessa armadilha. Não, talvez se eu for ali tirar uma foto, quem sabe, não. Ou ele assina o cheque primeiro, ou você não acredita em nada do que ele está dizendo, porque promessa não enche barriga, já diz o ditado, né? Eu queria só complementar num tom de leveza, que eu acho que as Olimpíadas foram um tapa na cara do pessoal da moral e bons costumes, né, gente? Porque o skate, que era o esporte de maconheiro, né, como o surf, ganhou 2 medalhas, o surf ganhou uma medalha de ouro, a Rebeca ganhou a medalha de prata ao som de baile de favela, né, que é um funk famoso. Então, assim, remodelando aí, questionando os nossos parâmetros. Estamos chegando ao final do nosso podcast e eu vou pedir para os humanistas de hoje dizerem suas palavras finais, por favor. Eu queria só finalizar citando uma frase que eu vi na internet, mas que eu cheguei. Ciência não é a verdade. Ciência está procurando a verdade. Quando a ciência muda de opinião, ela não mentiu para você, ela aprendeu mais. Agradeço a todos e todas que ouviram. Nós somos um grupo ainda em formação, nós temos algumas pessoas que já fazem parte do nosso dia a dia, é muito bom, mas para uma luta mais consistente, que a gente possa fazer mais do que só gravar podcasts e publicar coisas no Facebook, nós precisamos do apoio de vocês. Nós precisamos de divulgação, que nosso trabalho seja divulgado. Ninguém aqui está ganhando absolutamente nada para isso, certo? São todas pessoas, são todos voluntários. Muitas vezes a gente até tira dinheiro do próprio bolso para fazer adição, essas coisas. Então, toda ajuda é importante, seja de divulgação, seja de ajuda financeira mesmo, seja de ideias.
seja para compor o corpo com a gente, para participar dos podcasts, abrir diálogos, são todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, e a gente está realmente precisando, porque o Brasil, do jeito que está, se não tiver alguém que leve o secularismo no peito para bater de frente com essas forças religiosas cada vez mais obscuras e poderosas, a gente vai degringolar para uma coisa muito pior do que está hoje. Eu sei que parece um fatalismo e etc., mas infelizmente não tem como a gente esperar coisas diferentes diante de tanta porrada que a gente vem levando ultimamente. Bom, eu quero reiterar, né, tudo que o Endre acabou de falar. A gente está precisando muito da ajuda de vocês. Não precisa ser ajuda financeira, né? Compartilha, escuta a gente, faz propaganda da gente, que a gente quer muito prosperar, a gente quer muito aumentar como grupo. E aí eu queria agradecer também a participação do nosso participante especial, né, o Sérgio Viola, foi muito bom. Acho que é sempre produtivo a gente aumentar o nosso grupinho, ter opiniões diversas, e foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Patrícia. Eu agradeço muito a Patrícia pelo carinho, ao Endre também, que me acolheu muito bem aqui, ao Arthur, que fez o contato comigo, me acompanhou aqui até chegar o momento do podcast, com atenção, com tudo. E eu queria citar indiretamente um escritor que eu tenho amado ler, o Yuval Harari, que escreveu Sapiens, escreveu Homo Deus e escreveu 21 lições para o século XXI, se eu não me engano, acho que é esse nome. Estava lendo agora Notas da Pandemia, né? Quando ele escreve bem no começo da pandemia, e muita coisa que ele acreditava que podia acontecer em função do comportamento que os países vinham mostrando, se concretizaram, muitas dessas coisas. Ele diz o seguinte, que antigamente os governos precisavam deter a informação, né, através da censura para alcançar o que eles queriam, muitas vezes, alienar o povo e tal. Hoje em dia, não. Eles investem na multiplicação de informações inúteis. E isso é uma coisa que representa tanto o nosso país, gente, especialmente neste governo ou desgoverno Bolsonaro. Então, a minha palavra é de incentivo, sabe? Não reelejam as pessoas que fecharam com esse governo para levar à morte mais de 500 mil de pessoas num projeto muito bem pensado, com várias estratégias para confundir, para inundar nosso campo de percepção com informações erradas, para esconder as informações verdadeiras. Não elejam ninguém dessa corja, não reelejam ninguém que sentou a essa roda de escarnecedores, como os crentes tanto gostam de usar o termo, né? Não reelejam essas pessoas. Pensem em alternativas. Pode ser alguém que já foi, mas foi bom. Pode ser alguém que não foi ainda, mas que tem demonstrações de caráter ilibado, compromisso com o humanismo. A gente não sabe quem vai ser. Só quero dizer aquilo que todo mundo que disse e avisou antes. Ele não. Principalmente não de novo. Muito obrigado, Sérgio, por essa finalização brilhante. É isso mesmo que você disse. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui honrar, né, nosso podcastzinho. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Eu vou pedir a você que, como o Endre e Patrícia disseram aí, compartilhe o nosso podcast, todos os lugares que você imaginar aí, no Twitter, nas suas redes sociais, no WhatsApp, e onde você puder, compartilhe. Vou reiterar aqui que a gente tem redes sociais, então a gente está deixando os links na descrição para você acompanhar nossas redes sociais. Espero que tenha gostado desse podcast. Mês que vem tem mais um. E é isso. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima.